eu também estou a caráter também, botei, né? Maravilha, pastor Walter. Agora não acha melhor se eu colocar o fone? Não, o senhor que sabe, eu estou te ouvindo bem. Tá, né? Então tá bom, então vamos lá. De protesto em cima de matriz africana? Não concordo, não. Não, bom. Bom, gente, bem-vindo aí ao programa Fala Comigo. Hoje nós estamos com o pastor Walter Passos. O pastor Walter Passos vai conversar hoje com um papo muito legal com a gente sobre teologia negra, sobre a questão da cultura africana, sobre protestantismo, sobre essa questão também importante aí relacionada à Bíblia, à negritude, se deve discutir na igreja, se não deve, se a igreja tem lidado com esses problemas ou não, né? E eu estou aqui com ele. Desde já eu quero passar para ele aqui, ele vai se apresentar. Pastor Walter, em primeiro lugar, eu queria agradecer pelo senhor ter aceito o nosso convite, eu sei do seu tempo, da correria, mas que arrumou um espaço aí para poder estar, apesar dessa quarentena, mas todos nós ainda assim temos muitas coisas que fazer, e eu sei que o senhor se prontificou aí tão gentilmente, né, nos ceder essa entrevista aqui para o canal Boa Semente, para o canal História Mais. O canal Boa Semente é voltado para o segmento religioso e o História Mais é voltado para as pessoas, é laico, né? E eu quero agradecer, em primeiro lugar, por o senhor ter aceitado esse convite. Eu gostaria que, nesse primeiro momento, o senhor se apresentasse, falasse sobre a sua trajetória, sua vida, como é que o senhor iniciou esse tema, enfim, um pouquinho da sua trajetória, que eu sei que é muito extensa, né? Que eu sei que é muito longa, mas queria que o senhor falasse algo sobre isso. A paz do Eterno, pastor Júlio. Amém. Eu agradeço a oportunidade de estar falando com o senhor, de estar falando com as irmãs e irmãos. Eu sou pastor há 35 anos. 35 anos que eu fui ordenado. Eu estudei 1 ano e meio no Seminário Presbiteriano do Sul, em Campinas, e também no Seminário Batista do Sul, no Rio de Janeiro. Eu pastorei muito tempo a Igreja Presbiteriana Unida, depois fui para a Igreja da Revelação Ancestral, aí fundei a comunidade pan-africana de Zion, e hoje estou indo para a Igreja Episcopal Metodista Africana, que é uma igreja fundada por pretos escravizados nos Estados Unidos há quase 200 anos. É uma igreja muito grande, né? Ela está vindo para o Brasil, e eu e a minha comunidade aqui em Salvador, juntamente com mais 2 pastores, estamos entrando nessa Igreja Episcopal Metodista Africana. Sobre a questão que nós falamos hoje, né, que parece que é novidade, a teologia negra, nós trabalhamos a teologia negra há muitos anos, desde a década de 80. Eu acho que sou, daquela época, a única pessoa que ainda está ativa. Né? Alguns já se aposentaram, como o reverendo Santana da Igreja Metodista, e outros já foram para a glória. Nessa trajetória da teologia negra, eu já em 1987 já discutia na Igreja Batista de Nazaré essas questões. Bahia? Em 1988... Bahia, na Bahia? Na Bahia, é. Em 1988, nós tivemos um encontro lá no Panamá sobre teologia negra. Então, uma caminhada já antiga. Inclusive, em 2004, eu publiquei esse livro aqui, ó. Estou vendo, muito bom. Teologia Negra, a Revelação. Isso em 2004. E fizemos um grande projeto de trabalho, fizemos um encontro nacional do Conselho Nacional de Negros e Negros Cristãos, na Bahia, em 2007, e hoje nós estamos de novo com o CNNC, que abrange uma célula no Rio de Janeiro, outra em São Paulo e outra na Bahia, quando continuamos o nosso trabalho de discussão sobre a teologia, sobre essa voz do nosso povo, o primeiro povo a ser criado pelo Eterno no continente africano. Pastor Pronto, Walter. pastor Júlio. Pastor Walter, eu estou impressionado
como é que eu vou dizer, como é que o senhor fez essa trajetória, né? Não está nem nas perguntas, mas é só um comentário que eu queria fazer para o senhor. Como é que o senhor fez toda essa trajetória? O senhor fundou uma comunidade aí, pelo que o senhor falou, Zion, né? Pan-africano, ou seja, a ideia de unir a comunidade africana do mundo inteiro, né, numa congregação. Isso. Agora o senhor está na igreja episcopal metodista? Episcopal metodista, estou entrando na igreja episcopal metodista africana. Inclusive, nós íamos fazer o culto de inauguração, né, com a vinda do pastor Paulo Modesto, que é daí do Rio de Janeiro, à Bahia, né, mas com o vírus, né? Então, nós estamos adiando até passar o vírus para inaugurar a nossa comunidade aqui. E essa igreja tem uma vertente americana, pelo que eu sei, ela vem dos Estados Unidos? A Igreja Metodista Episcopal Africana é uma igreja que foi fundada por norte-americanos escravizados, né? Era uma igreja totalmente preta, com uma teologia preta, liderada por pretos. Ela está nos Estados Unidos, está também já na África, também está em alguns locais da América Latina e no Caribe. Pastor Walter, muito... Estou impressionado, mas vamos seguir aqui a nossas, né? Eu queria que o senhor, então, começasse a falar sobre o que é a teologia negra, né? O que o senhor chama de teologia negra? Como é que a gente poderia classificar o que é teologia negra? Como é que o senhor define isso? Muito bem, pastor. Quando nós começamos a falar em teologia negra, os teólogos novos, né, as pessoas que estão iniciando a teologia agora, se reportam todo mundo ao reverendo, até da Igreja Metodista Episcopal Africana, reverendo James Cone. James Cone escreveu alguns livros, né, a Teologia Negra, Deus dos Oprimidos. Então, ele foi escrevendo sobre isso na luta contra a opressão racista dos Estados Unidos da América, e aí começa um caminho da chamada teologia negra. Mas eu não vejo a teologia negra por essa visão de James Cone. Eu acho que os teólogos que estão seguindo essa concepção de início da teologia negra por aí, eles estão totalmente equivocados. Por quê? A teologia negra, porque a teologia negra, ela sempre existiu. Porque o que seria teologia? Teologia, nós podemos explicar de uma forma assim, muito simplória, como sendo as relações da comunidade com o Criador, como a comunidade interpreta o Criador, como ela vê esse Criador. E nosso povo africano, que é o primeiro povo criado no planeta, ele sempre teve esse contato com o Eterno. Tanto assim que a Bíblia é um livro africano. A Bíblia é um livro africano escrito para africanos. Então, nós não podemos ficar procurando branco na Bíblia, ou preto na Bíblia. Nós temos que procurar brancos na Bíblia. E eu aqui aproveito a oportunidade, por volta ao assunto de teologia, para desafiar. Estou desafiando você, pastor, você, pastora, você, teólogo, você, historiador, para me mostrar uma personagem branca no Gênesis. Uma. Eu, Walter Passos, pastor Walter, estou desafiando você. Porque você não vai encontrar uma personagem branca no livro de Gênesis. Então, a teologia negra, ela sempre existiu. Quando a comunidade preta da África, ela procura se relacionar com o Eterno, ela está fazendo teologia negra. Até que ela chamou o Eterno de Ahu, os hebreus. Aí vem um povo da Nigéria, os Yorubá, vai chamar de Olodumare. Vai vir um povo Congo, vai chamar de Nizambi. Pastor, tantos outros nomes que eles vão dar ao Criador. Pastor, só um minutinho, para as pessoas que estão nos assistindo, que elas não conhecem, esse tema para mim é novo, e eu sei que muitas pessoas estão fazendo teologia, é novo. Mas eu queria que o senhor voltasse no nome de Deus aí. Primeiro o nome de Deus que o senhor chamou. Os africanos, Ahu. Não, africano não, o nome é hebraico. Não, o nome é hebraico, o nome sim. O nome do Eterno é Yahu. E aí, a gente não pode falar Jeová e nem pode falar Javé, porque no hebraico não existe a letra J. Sim. Então, o nome que a gente vai dar para o próprio nome que o Eterno vai dar para ele vai ser Yahu. Alguns chamam Yah, né? Que são nomes africanos. Tanto que você vai encontrar o povo Iorubá. A gente chama isso de hebraísmos, né?
que a gente vai encontrar diversos nomes na África, né? Como o nome lá em Benin de Arrudá, né? Mas aqui é outro assunto, que seria outro momento. Então, a teologia negra, né? Ou teologia preta, ela sempre existiu. Sempre nós estivemos fazendo teologia. Mas só que nós, erroneamente, permitimos que os brancos eles dominem a teologia. Aí, quando os brancos dominam a teologia, que é nossa, que foi feita, que foi escrita, que foi um relacionamento do eterno com o nosso povo, a gente diz que estamos fazendo teologia negra. Que toda a teologia, na verdade, todo esse relacionamento existiu entre o povo africano e o eterno. Aí que vem a questão da fundação da Igreja Romana que vai vir o protestantismo. Mas da onde vem o cristianismo? O cristianismo ele vem da África. Qualquer pastor branco sabe disso, que o cristianismo ele é africano. O cristianismo surgiu na África. As igrejas mais antigas do mundo estão na África, como ainda a igreja cópita no Egito, sim. A igreja de Tawedo na Etiópia. Pois não, pastor, que eu me empolgo assim. Sim, tu só pode falar à vontade. Eu estou só com isso, continue. Não, tá bom, eu irei ouvi-lo. Olha, não, a gente está aqui para trocar. Nós aqui queremos mais. Eu, no caso aqui, eu quero mais ouvir, eu tenho que ouvir, e acho que as pessoas da minha geração também aí, pregadores, pastores, precisam, porque eu, no meu caso, eu tenho essa formação, né, como você e com o senhor, né? Teológica como pastor de igreja e no mundo secular como professor de história, trabalhando aí com essa questão de africanidade, com negritude, com cemitério dos pretos novos, povo banto, que é a minha especialidade. E hoje eu descobri o trabalho do senhor no grupo e eu me deparei com uma coisa que eu sempre pensei, né? Aliás, eu nunca me dei conta, né? Nunca pensei, eu nunca conectei as duas partes, né? Que a Bíblia é um livro africano, né? Que ele foi embranquecido, né? Podemos dizer assim, ele foi embranquecido aí. E a gente foi apagado, como se fosse uma tentativa de apagamento dessa memória. Então, eu estou mais deslumbrado no sentido de aprender mais com o senhor, beber mais dessa fonte aí, do que falar. Eu não tenho nada para falar, a gente está aqui para ouvir. E é por isso que eu vou fazer aqui a segunda pergunta, né? Então, seria cabível aí a gente falar sobre a diferença entre a teologia negra e outras teologias, uma vez que, para o senhor, toda teologia é negra. É isso que o senhor quis dizer? Toda teologia é negra? Com certeza. Toda a teologia, quando nós falamos nas teologias antigas, né, e as teologias dos pais da igreja, eles eram africanos. Quem foi Agostinho? Sim. Quais foram as igrejas que existiram inicialmente e esses pais? Aí que está. O que falta para o nosso povo e que falta dentro dos seminários presbiterianos, batistas, da Assembleia de Deus, metodistas, luteranos, é história da África. Como é que esses seminários querem estudar a Bíblia, 4 anos estudando Bíblia sem estudar a África, se a Bíblia foi escrita na África, a Bíblia foi escrita por africanos? Esse é o grande problema. Nós estudamos Bíblia e não estudamos África. Eu sou historiador, o senhor também é historiador, e a gente sabe disso, né? Que nós estudamos o que? O espaço e o tempo. Esse espaço geográfico que a Bíblia foi escrita, esses fatos existiram, foi no continente africano. Porque eu estou sem um mapa aqui, pastor, mas como eu disse para o senhor, a África, antes do canal de Suez, ela era uma continuidade para o que os bancos chamaram de Ásia. Então, a África e a Ásia é um território só. Nós temos que começar a reestudar a nossa história, a reestudar esses nomes impostos pelos homens brancos. Eles vão renomear. Vão dizer, isso aqui é África, isso aqui é Ásia, isso aqui é Mesopotâmia. Como era chamada essa terra da Mesopotâmia, toda aquela região dali, antes de renomeação dos gregos? Era chamada Terra dos Pretos. Nós estamos falando só de civilizações pretas. E nós estamos falando de civilizações pretas que fizeram teologias. Isso, olhe bem, nós estamos falando da civilização hebraica. Sim. Porque esse pessoal que está hoje em Israel,
Eles não são os verdadeiros hebreus. Eles sabem disso. Eles são os askenazes. Askenazes em hebraico significa Alemanha. Eles vieram da Alemanha, vieram da Polônia. E eles não falam hebraico bíblico, eles falam Yiddish. E todo mundo sabe disso. Os verdadeiros hebreus, eles estão na África. Nós podemos encontrar esses hebreus na África. Só complementando, pastor, rapidamente esse pensamento. Os hebreus sempre estiveram na África, em diversas diásporas. Mas há um momento interessante, no ano 70, quando o templo é destruído, e os hebreus fogem. Se a gente pegar, eu queria trabalhar isso com o mapa. Se a gente pegar um mapa, nós vamos ver para onde eles fugiram. Eles fugiram para a Alemanha? Fugiram para a Rússia? Não, eles fugiram para o Egito, que estava pertinho. Pois não, pastor, pode continuar. Não, então, o que eu queria perguntar é o seguinte, o senhor acha que, então, esse embranquecimento, então, né, da Bíblia, do cristianismo, né, a partir aí do surgimento ali a entrada do Império Romano e tal, não sei, e começa a mudar, a levar, a expandir o cristianismo junto ali, o Império Romano, com a conversão de Constantino, coloca a igreja ali como oficial, e a partir dali tem uma série de questões que vão se desdobrar na Igreja Católica. Existe, então, um processo de embranquecimento da religião, da religião africana, genuinamente africana, mas isso foi, na sua opinião, isso foi premeditado, ou seja, como um processo de dominação, ou aconteceu naturalmente, assim, ou foi um processo pensado de dominação? Eu já entendi a sua pergunta, né? As civilizações brancas, elas estão acostumadas, né, a roubar. Eu podia falar apropriar, mas eu falo inglês, acostumado a roubar. A roubar o quê? A roubar culturas, a roubar conhecimentos. Isso já vai acontecer já na Grécia, quando eles iam estudar lá em Kemet, no Egito, né? E se apropriaram de todo o pensamento filosófico, teológico, né? Metafísico dos gregos e começaram a formar o pensamento deles. E hoje, os professores de história, erroneamente, e de filosofia, afirmam que o conhecimento começou na Grécia. O senhor sabe que a civilização grega ela vai se iniciar em provavelmente 2000, 1800 a.C., com a junção daquelas tribos, dos Jones, dos Eólios, dos Dórios, e vai começar a pensar em 500 a.C. Mas as pirâmides já tinham milhares de anos anteriormente sendo criadas. A civilização de Kush, a civilização de Harappa e tantas outras civilizações, eles apenas foram copistas. Isso vai se dar também com o cristianismo. Eles vão receber o cristianismo de Paulo, né, que Paulo vai contra todas as ordens dos apóstolos, até contra a ordem do Messias, né, para não levar para os gentios. Ele leva para os gentios se apropriam desse novo conhecimento e modificam esse conhecimento todo, embranquecendo uma religião, um pensamento filosófico africano. E quando eles embranquecem esse conhecimento, qual é a primeira coisa que eles fazem? Qual é a tática deles? Amaldiçoar o que eles aprenderam, ou então aqueles que ensinaram. E aí começa a vir as maldições sobre o continente africano, que não foi somente os romanos, mas nós vamos ter igrejas também bizantinas dentro da África. Então é toda uma apropriação. Essa apropriação começa a se transformar em maldição. Eles roubam e nos chamam de malditos. Como? Como é que nós somos os malditos? Inclusive, a Bíblia Sagrada afirma, quando nós lemos relatos bíblicos, fazemos uma exegese séria, uma hermenêutica consciente, nós vemos o quê? Que nunca na Bíblia, nunca no Tanakh, no Velho Testamento, pecar se tornava preto. Mas no Velho Testamento nós temos o quê? Quando alguém pecava, perdia a melanina. Então, posso falar aqui categoricamente, o pecado não é se tornar preto, o pecado é se tornar branco. Eita. Repare aquele caso que aconteceu mesmo com o profeta Eliseu, quando Geazi foi atrás de Naamã e volta. O que acontece com ele? Ele perde melanina até a 3ª ou 4ª geração. Essa é a verdade bíblica, essa é a verdadeira exegese. Quando a gente vai para o livro de Provérbios,
o Cantar de Salomão, e lá está escrito no hebraico: eu sou preta e formosa. Eles fazem uma tradução errada e colocam eu sou morena, ainda colocam um porém que não existe no hebraico. Eu sou morena e porém formosa, em um texto que diz eu sou preta e formosa. Pois não, pastor? Pode continuar. Não, Eu já parei. é fantástico. Agora, o senhor enfrentou na sua trajetória, militância, o senhor pode ser considerado, pela sua fala, eu vejo que o senhor é um militante. O senhor milita, o senhor divulga, o senhor defende a sua posição. Na sua trajetória, na sua caminhada de formação, o senhor enfrentou oposição dentro da igreja ou fora da igreja? Como é que foi isso? Como é que o senhor lidou com isso? Eu encontrei oposição fora e dentro, né? Fora da igreja, quando eu ia para as reuniões do Movimento Negro na Bahia, na década de 80, início de 80, né? As pessoas não entendiam porque um pastor e preto estava no movimento negro, que eles achavam que a gente não tinha direito a participar do movimento negro. Aqui no Rio ainda eu novo, imagina, eu novo. Eu tenho 63 anos. Eu, com 25 anos, já era pastor. Né? Então, eu novo, já andando dentro do movimento negro e sendo censurado. Sendo censurado por quê? Eu sou descendente direto de sacerdotes africanos. Minha mãe foi mãe pequena de candomblé. Meu avô foi tata de Bambarucema, do candomblé do Bate-Folha. As minhas tias-avós foram todas Elorixás. Meus tios foram Pejigã, do Ijexá. Então, a minha família foi toda de candomblé e conhecida. E eu ali, falando o nome do Criador, o nome de Jesus, aí me chamavam de traidor. Você é um preto traidor. Você é um preto que tem que bater a cabeça na pedra. Então, a gente sofria inicialmente, né, esses ataques, né? Mas foi passando o tempo, uns anos... Só um minutinho, rapidinho. O senhor topa gravar um outro depois programa para falar disso aí, da sua história, da mãe pequena? Outro programa? Pronto, outro programa, tá certo. Tá, okay. Mas aí continua, tá bom, continua falando o que o senhor falou. Não, mas aí, você fala o quê? Eu estava falando dessa história. Eu estava falando da sua trajetória, resumindo, a senhora visto como traidor. Aí, resumindo um pontinho, né? Aí eu tive o quê? Nessa trajetória aí, grandes amizades. Uma das maiores amigas que eu tive foi a Macota Valdina Pinto, o qual me recebia muito bem, ia à minha casa, ia à casa dela, a Macota Valdina Pinto, a mãe Dadá, e outras mães de santos, né? E outros pais de santo, e tanta gente começou, nós fizemos muitas amizades. E dentro da igreja, claro, né? Dentro da igreja, eu comecei a sofrer discriminação quando cheguei lá em Campinas, em 1976. Eu, preto, no seminário de brancos. Todo preto que vai para o seminário, ia para o seminário antigamente, ele ia para o seminário de brancos. Pergunte aos pastores que têm mais de 35 anos de ordenados. A gente ia para o seminário, essas coisas de preto não eram comentadas. Quando eu cheguei no Seminário Batista do Sul do Brasil, lá havia 2 pretos africanos, Filemão Buza e João Pedro Lucas, né? Que eles que falavam alguma coisa do MPLA, falavam de Martin Luther King, mas nem Martin Luther King é falado no meio das igrejas batistas. Então, eu comecei a falar sobre essa questão de teologia negra com a oportunidade que me deu um pastor branco da Igreja Batista de Nazaré, aqui na Bahia, o pastor Djalma Torres. Aí Djalma Torres chegou, abriu a igreja dele, que era uma igreja majoritariamente preta, né, para que nós começássemos a falar da teologia negra. Então, ali foi um espaço aberto que nós iniciamos a discussão da teologia negra abertamente dentro dessa igreja. Muito bom, pastor, muito bom. Olha, interessantíssimo. A gente tem que bater um outro papo só para falar disso, da sua trajetória e da sua luta. E como é que o senhor vê agora, como é que o senhor vê essas questões? Nós temos mais 15 minutos, 10 minutos só para encerrar. Como é que o senhor vê agora essa... Está surgindo, eu vejo que está surgindo um movimento aí não sei se o senhor me corrige, se está voltando, ou se está tomando força, está tomando forma, de cristãos que cada vez mais estão lendo a Bíblia, estão procurando a Bíblia, estão descobrindo, como eu, a Bíblia como um livro africano,
e está querendo voltar à sua matriz, que é a nossa matriz, que eu digo assim, é a matriz no sentido da nossa raiz africana, né? Nossa raiz africana. Dando aula lá na pós do IPN, a gente, trabalhando história antiga, a gente vê que a ciência comprovou agora, não é a questão nem de tradição, a ciência comprovou o primeiro ser humano, o primeiro casal de humanos surgiu em África. Ninguém pode, porque as pesquisas de DNA comprovaram isso, né? E aí, quando a gente traz isso para a igreja, aí o pessoal fala, não, mas o Jardim do Éden não era na África, e que jardim é esse? E aí tem várias tradições... O Jardim do Éden era onde, pastor? Sim, mas o senhor fala sobre isso. O que falta, na verdade, é que os pastores que estão me ouvindo de pastora, com mestrado, doutorado, pós-doutorado, não conhecem Bíblia. Porque se você não conhecer a África, você não conhece a Bíblia. Quem está dizendo sou eu. Como é que você abre o livro das criações, o livro de Gênesis? E lá está escrito, e fez o Eterno, um jardim. Sim. E o colocou na terra de Cuxi. O que é Cuxi, pastor? Cuxi. Os pastores não sabem, as pastoras não sabem o que é Cuxi. Se o Eterno colocou o primeiro casal nas terras de Cuxi. Então, primeiramente, nós temos que descobrir o que é Cuxi. Aí colocou o quê? Nas terras de Cuxi, nas terras de Avilá. O que é Avilá? As pessoas não sabem. Entre o rio Geon e Pison, quais são esses rios, onde estão localizados? Aí eles correm somente para lá da Mesopotâmia, onde está o rio Tigre e Eufrates. Mas nós retornamos a Cuxi. Cuxi era a região que pegava ali o Sudão, o Egito, toda aquela região. E Avilá era a terra da Etiópia. O rio Geon e o Pison é o Nilo e o Nilo Azul. Então o Jardim do Éden surgiu na África. E essa continuidade até o rio Tigre e o rio Eufrates ainda era África, antes do canal de Suez. E o Eterno fez o homem à sua imagem e semelhança e os fez cheio de melanina. Porque o que nós temos aqui, melanina, isso nos dá o poder transcendental através da glândula pineal. É por isso que o nosso povo é cheio do Espírito Santo. É por isso que o nosso povo dá aleluia nas igrejas, ele dança, ele vai para candomblé, ele recebe isso, recebe aquilo. Mas sabe o que é isso? É a manifestação espiritual divina através da melanina. E nós somos os únicos do planeta que nós temos a melanina com a doação de Deus. A melanina é conhecida como suco da vida. Meu Deus do céu, olha, fantástico, pastor. Fantástico, 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 fantástico. Agora, para a gente encerrar, a última, eu ia fazer uma pergunta que eu não vou fazer mais, que eu já vi que o senhor não. Eu ia perguntar ao senhor se o senhor concorda com a ideia de que nosso protestantismo também é uma religião de matriz africana, né? Se o senhor concorda com essa visão aí de que a nossa também é uma religião de matriz africana, e aonde que se baseia isso? Algumas pessoas que eu tenho estudado baseiam isso. Não, olha bem, o protestantismo não, o cristianismo. Ele é de matriz africana. O cristianismo é de matriz africana. O protestantismo não, o protestantismo ele é branco. Ele foi criado lá com Lutero, com Calvino, com Wesley, né? Com todo esse pessoal lá da Europa. O protestantismo, o catolicismo são brancos. Então... O que nós estamos falando é que o cristianismo ele é de matriz africana. O que é que nós estamos fazendo hoje, o senhor aqui, o senhor aí, e eu aqui, o senhor no Rio de Janeiro e eu aqui, e outras pessoas no mundo? Não é? Nós estamos dizendo o quê? Que nós temos que voltar à nossa raiz africana, porque nós somos de um pensamento filosófico religioso africano. E ninguém de candomblé, ou de umbanda, ou de quimbanda, pode dizer que não é. Porque até eles, um dia eu falei para um cara de candomblé, que ele falou, só nós somos africanos. Eu falei, negativo. A religião que vocês seguem, que inclusive é a religião dos meus ancestrais também, né? Ela veio da onde? Ela veio da Nigéria, veio do Benin, veio de Angola, veio do Congo, veio daquela região daqui. Mas a África é 3 vezes maior do que o Brasil, ou quase 3 vezes.
O Brasil tem 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. A África tem 32 milhões de quilômetros quadrados. Só o deserto do Saara é maior do que o Brasil. A África tem milhares de línguas, milhares de povos. E na África que surgiu todo o conhecimento humano, surgiu todas as ciências, surgiu todas as religiões. Os pretos fundaram até o yoga, que Buda foi um homem preto. Então nós temos que ter esse conhecimento. Aí vocês ficam falando, porque não, o cristianismo é preto. Eu faço parte de uma turma de pastores presbiterianos de 1976 de Campinas, grandes doutores, muitos já jubilados. Nas nossas conversas, eles afirmam: todo mundo sabe que o cristianismo é africano. Todo pastor branco que se respeita, todo pastor branco que se respeita, ele sabe que o cristianismo é de matriz africana. Senão ele não estudou Bíblia. Se você não fala, você não sabe Bíblia. Então, todo pastor deveria falar isso. Olha, nós estamos aqui, irmãos e irmãs, na igreja, seguindo uma religião africana. Porque o cristianismo, ele é de matriz africana. Pastor, muito obrigado. Diga. Eu queria agora, no finalzinho, aproveitar esse finalzinho para o senhor deixar uma palavra aí para quem está vindo agora para essa área que o senhor já tem, muita experiência nisso. Poxa, 70 eu estava nascendo, então, quer dizer, não tem nem como comparar. Como eu estou aberto para essas coisas, eu sou da Assembleia de Deus, né, porque eu tenho um conhecimento secular. Existem pessoas que vêm antes de mim, essa luta não é nova, não estou descobrindo nada, é uma luta antiga, ou de outros pastores que vieram no tempo que a gente nem discutia isso, nem pensava nisso, eles já estão nessa luta aí, e a gente tem que ouvir, tem que aprender. Qual é a palavra que o senhor deixa para jovens, pastores, negros, que querem lidar, ou que nunca se perceberam disso, nunca deram conta disso? Qual é a palavra de incentivo para a gente finalizar? Queridos e queridas, vocês têm que colocar o joelho no chão, porque o racismo, ele é uma luta espiritual. Nossa. Colocar o joelho no chão, para ter contato com o Eterno, pedir mais a presença do Ruach, do Espírito Santo nas nossas vidas, ler a Bíblia e ler a história da África. No momento que você lê a Bíblia, juntamente com a história da África, você vai começar a descobrir que o Eterno escolheu e se revelou para os africanos. Então, nós temos que agradecer ao Eterno por essa maravilhosa bênção que Ele nos deu e também cumprir a ordem dele, e de pregar a toda criatura. E nós estamos pregando a toda criatura, falando para elas a verdade. Eu estou trazendo para você, homem preto, mulher preta, um recado, uma mensagem do nosso Salvador Jesus Cristo, que foi o homem como você, um homem africano. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado por essa entrevista que o senhor concedeu para a gente. Eu espero que não fique só nessa, que a gente tenha outra oportunidade e talvez, quem sabe, a gente se conhecer aí, ou ter a oportunidade do senhor vir ao Rio de Janeiro, trazê-lo na minha igreja aqui, na minha igreja não, na congregação que eu dirijo, e quem sabe eu for à Bahia também ter a oportunidade de conhecer o movimento aí que vocês estão vivendo, graças a Deus. Muito obrigado mesmo, que o Eterno possa te abençoar nessa caminhada, te conceder sempre mais força, graça, unção do Espírito Santo de Deus. Amém, amém, amém. Amém, pai. Um abraço. Rapaz. Bom, gente, a gente está chegando aqui agora ao final. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Hoje nós batemos esse papo aí belíssimo com o nosso pastor Walter Passos. E foi uma bênção, esclareceu sobre muitos assuntos aí, sobre a nossa vida, sobre a nossa africanidade, sobre a nossa negritude, que nós temos que tomar essa consciência, voltar às nossas origens, voltar à nossa raiz bíblica africana. Deus te abençoe aí. Obrigado por ter assistido. Até a próxima. Obrigado, pastor. Obrigado.